Quer aprender Química de graduação de forma didática e aprofundada? Então, assine um dos cursos de Universidade da Química. Link na descrição. 10 princípios ativos presentes em drogas. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas moléculas presentes em drogas, pelo menos as drogas principais. Eu não vou detalhar o mecanismo bioquímico de ação, porque senão eu deveria fazer um curta-metragem. Mas talvez uma outra oportunidade eu escolha uma droga ou outra e explique para vocês. O mecanismo de ação, entretanto, segue praticamente o mesmo padrão. Nós temos um receptor, às vezes esse é um receptor específico, um receptor, por exemplo, para opioides, um receptor específico para canabinóis, enfim. Nós temos um receptor específico e uma molécula específica, a droga propriamente dita. Essa molécula interage com esse receptor, é como se fosse um botão de liga e desliga, acaba ligando esse receptor e o corpo ele acaba reagindo, liberando alguns neurotransmissores, como por exemplo a adrenalina, que vai provocar o aumento do ritmo cardíaco, ou a dopamina, que vai provocar uma sensação de bem-estar. E aí que reside o perigo. Por quê? Quando a pessoa usa a droga, ela acaba ativando esses neurotransmissores em uma taxa maior do que o normal, ela se sente bem, principalmente por causa de alguns neurotransmissores específicos, quer repetir o efeito, utiliza de novo a droga, mas chega num determinado ponto em que aquela concentração de droga não vai ser mais suficiente para liberar aquela quantidade de neurotransmissores e provocar o mesmo efeito. Então ela vai ter que aumentar a concentração da droga para ter o mesmo efeito, e isso acaba gerando uma bola de neve, entrando num ciclo em que a pessoa vai ficar viciada, vai chegar a um determinado ponto em que ela vai acabar vendendo tudo que tem, vivendo em função do uso dessa droga, ela cai no fundo do poço e a recuperação às vezes é bem complicada. Mas vamos lá. Primeira droga que eu quero apresentar a vocês, na verdade não é uma droga, são chamados inalantes, porque não é uma droga, na verdade não é uma droga específica. O uso pode ser sim classificado como droga, porque a princípio droga seria algo que mudasse as características naturais do corpo da pessoa, provocando euforia, ou depressão, ou perturbação, enfim, depende de cada droga. No caso dos inalantes, é uma mistura de solventes. Estão presentes, por exemplo, a chamada cola de sapateiro, e quem já visitou um grande centro urbano, com certeza, viu principalmente rapazes cheirando solvente, essa chamada cola de sapateiro, ou também conhecida como cheirinho da loló. Na verdade, esses inalantes são a base dos chamados lança-perfumes, que já foram muito utilizados, principalmente nos carnavais, mas desde o governo Jânio Quadros, uma das poucas coisas que ele fez foi proibir o uso de lança-perfumes. Então o que é o lança-perfume, o que é o cheirinho da loló, a cola de sapateiro? Como disse, é uma mistura de solventes. Nós podemos destacar o tolueno, podemos destacar o N-hexano, o clorofórmio, o éter de etílico. A pessoa fica cheirando esse solvente, provoca ali algumas perturbações neurais, ela fica mais eufórica, alguns casos consegue até gerar algumas alucinações, enfim. Mas como o efeito é muito rápido, isso faz com que a pessoa inale várias vezes. Então a primeira que eu queria mostrar para vocês são os inalantes de uma forma geral. A segunda molécula, essa é mais polêmica, está presente na maconha, é o tetrahidrocannabinol. Na verdade, a maconha ela é rica em moléculas que são classificadas de uma forma geral como canabinóis. Aquele que provoca o efeito psicotrópico da maconha, o que faz com que a pessoa entre na onda, vamos dizer assim, é o tetrahidrocannabinol, o THC. Ele tem sobretudo um efeito relaxante. Então, a maconha, diferentemente de outras drogas, não provoca uma euforia imediata. Pelo contrário, ela tem um efeito muito mais relaxante para o corpo, e isso que faz com que a maconha possa ser utilizada para fins medicinais. Ela não tem apenas o THC, tem vários outros canabinóides, lembrando que o princípio ativo da maconha como droga é o THC. No caso de outros canabinóides, nós não temos esse mesmo efeito. Temos, por exemplo, o CBN, o canabidol, ou o CBD, o canabidiol, que são utilizados na produção de fármacos, em especial o CBD e o THC. Como ela tem um efeito relaxante, ela pode ser receitada para pessoas que têm muito espasmo, de algumas doenças que provocam espasmos musculares. Então, os remédios à base da maconha podem ser muito úteis nesse respeito. Pensando então na maconha, a molécula responsável pelo efeito psicotrópico é essa daqui, é o THC, o tetrahidrocannabinol. Passando agora para uma droga bem mais potente, nós temos a cocaína. A cocaína ela é extraída das folhas de coca. Temos muitas culturas, muitos povos da América do Sul, o Brasil não é o caso, mas muitos povos da América do Sul utilizam folhas de coca para agir como estimulante, evitar cansaço, conseguir viver relativamente bem em regiões com elevada altitude.
Na prática, a cocaína é um concentrado dessas moléculas, dessa molécula específica aqui, presente nas folhas de coca. Na verdade, a cocaína não é exatamente o princípio ativo que está nas folhas de coca. O que nós chamamos de cocaína é o chamado cloridrato de cocaína. Por que cloridrato de cocaína? Porque quando é extraída a cocaína da folha de coca, é utilizado um solvente orgânico. Só que para ser comercializado é necessário retirar esse princípio ativo, essa molécula, do solvente orgânico e passar para a fase aquosa. Nesse caso, utiliza-se uma técnica chamada de extração por solventes quimicamente ativos, ou extração ácido-base. Como a cocaína é um alcaloide, ou seja, é uma molécula com características básicas, apresenta um átomo de nitrogênio, e esse nitrogênio é básico, ele apresenta um par de elétrons não ligante, ao utilizar, por exemplo, um ácido forte como HCl ou ácido sulfúrico, simplesmente a cocaína vai reagir com esse ácido e vai formar um sal. Então aquilo que é chamado de cocaína, o que está presente na chamada pasta base de cocaína, é um sal, o cloridrato de cocaína, que nada mais é do que a cocaína reagindo com ácido forte para ser extraída do meio orgânico. Bom, a cocaína ela tem um efeito muito devastador no corpo da pessoa, ela provoca uma euforia muito intensa, diferentemente da maconha, que tem um efeito relaxante. É óbvio que quando a pessoa faz uso da cocaína, esse pó branco pode ser milhares de coisas, dentre outras coisas, um pouco de cocaína. Mas ela acaba cheirando, várias substâncias ali presentes. Só que mesmo a cocaína sendo extremamente potente, ela não é a sua versão mais potente. Lembrando, o que nós chamamos de cocaína é o cloridrato de cocaína. Uma versão mais potente dela é o que nós chamamos de crack. O crack é a cocaína propriamente dita. Como assim? Aqui nós temos a molécula da cocaína. O que nós chamamos de cocaína é o cloridrato de cocaína, ou seja, isso daqui reagindo, interagindo com um ácido forte, formando um sal. O que é o crack? Seria a mistura da pasta base da cocaína juntamente com alguma substância básica, como por exemplo o bicarbonato. Essa substância básica vai simplesmente retirar esse átomo de hidrogênio, que antes estava associado a esse nitrogênio, e vai restaurar a cocaína propriamente dita. Então, de uma forma bem simplificada, o crack é a cocaína pura, é a cocaína presente ali na folha de coca, só que obviamente de uma forma muito mais concentrada, mais potente que a cocaína. As pessoas, acabam fazendo uso de crack e se viciam muito rapidamente. Como ela altera muito o metabolismo da pessoa, ela vai ter um metabolismo acelerado, porque é uma droga que provoca euforia. Como ela tem redução no apetite, ela vai para uma magreza terrível. E muitos lugares acabam concentrando usuários de crack, as chamadas cracolândias, que é um ambiente terrível. Tem toda uma questão social envolvida em destruição de famílias pelo uso do crack. A quinta droga que eu quero apresentar a vocês é o LSD, na verdade dietilamida do ácido lisérgico. Por que esse nome? Porque aqui em azul nós temos o chamado ácido lisérgico, na verdade que deveria ter um OH. A LSD simplesmente é a reação desse ácido com essa amina, formando, portanto, essa amida. É uma droga muito poderosa. Se você procurar no Google, por exemplo, o nome LSD, vai aparecer imagens como essas, porque elas estão associadas às chamadas viagens psicodélicas. A LSD é uma droga muito potente, ela faz parte do conjunto de drogas chamadas de perturbadoras. Ela provoca muito mais do que uma euforia, ela meio que distorce a realidade do seu usuário. A pessoa que usa LSD diz que começa a ver os sons. Os nossos sentidos, pelo menos a visão e a audição, são independentes, mas quando a pessoa usa LSD, parece que existe ali uma mistura. Ao ela ouvir um determinado som, isso acaba estimulando uma região da área visual, e isso gera ali uma determinada distorção. Enfim, é literalmente uma viagem. Ela foi descoberta por acaso. Tem um vídeo aqui na série Uma Molécula por Dia, onde eu detalho um pouco mais sobre a LSD e sobre os seus efeitos. Então, para quem não conhecia, a LSD é essa molécula aqui, a dietilamida do ácido lisérgico. A sexta molécula que eu quero mostrar é o ópio. Na verdade não é o ópio, né? O ópio ele é extraído da papoula, é uma droga conhecida há muito tempo, mas o principal componente do ópio é a morfina. Na verdade, o conjunto de moléculas responsáveis pela ação do ópio, sobretudo a ação anestésica que ele provoca, são chamados de opioides. O principal opioide é a morfina, que é essa molécula aqui. Aqui no Brasil, o uso de ópio ele é bem reduzido, mas em muitos países isso chegou a provocar guerras,
Aqui a gente tem uma charge representando uma casa de ópio. Principalmente no Oriente existiam lugares onde as pessoas iam para fumarem ópio. E bom, obviamente isso daqui acabava destruindo muitas famílias. O ópio era extremamente viciante, a pessoa que usava ópio tornava-se viciado muito rapidamente. A Inglaterra, inclusive, acabou utilizando essa fraqueza para provocar a chamada Guerra do Ópio, e o principal constituinte do ópio é a morfina. Como eu disse, a morfina tem um efeito anestésico, então ela é utilizada exatamente para isso como fármaco. Mas quando as pessoas abusam da concentração da morfina, ela começa a ter efeitos psicotrópicos, a pessoa começa a delirar, enfim, tem efeitos muito perigosos. Só que muito mais perigoso, muito mais mortífero, muito mais intenso do que a morfina, nós temos a molécula número 7, que é a heroína. E o nome heroína vem literalmente de molécula heróica. A heroína nada mais é do que a diacetilmorfina. É uma morfina modificada no laboratório farmacêutico. Ela foi criada originalmente nos laboratórios Bayer, com o objetivo de ser uma molécula mais poderosa que a morfina e inicialmente sem provocar os efeitos de dependência, mas acabaram criando uma droga muito mais potente, porém extremamente viciante também. A principal diferença em relação à morfina é a presença desses grupos aqui, grupos acetil. O grupo OH foi convertido em um grupo acetil, e essa diacetilmorfina nada mais é do que a heroína. De novo, aqui no Brasil ela não é tão utilizada assim, mas nos Estados Unidos, por exemplo, em outras partes do mundo, é uma droga muito utilizada e muito potente. Só que ainda mais potente que a heroína, que é mais potente do que a morfina, também fazendo parte do grupo de opiáceos, nós temos o fentanil. O fentanil é utilizado como fármaco, como anestésico, como qualquer opiáceo. Ele apresenta uma estrutura diferente. Aqui nós temos também átomos de nitrogênio. Esse daqui em especial é bem básico. Ele é nada mais nada menos do que 50 vezes mais forte do que a heroína, então algo em torno de 100 vezes mais forte do que a morfina. E nos Estados Unidos tem matado milhares de pessoas. Eu acabei encontrando um material sobre o fentanil, por um acaso, hoje, antes de gravar o vídeo, como recomendação do YouTube. Inclusive, o cantor Prince, que morreu alguns anos atrás, ele morreu de overdose do fentanil. O que acontece é que o fentanil, assim como a morfina, é liberado para uso farmacêutico, ele é um fármaco. Só que as pessoas acabam exagerando e com isso, enfim, gera uma série de complicações no corpo. Lembre-se, o fentanil ele é muito mais poderoso que a heroína, que por sua vez é muito mais poderosa que a morfina. E a morfina ela está presente no ópio. Então, se o ópio já provocava toda aquela desgraça na vida da pessoa, nas famílias, enfim, imagine o fentanil. A nona molécula que eu quero falar com vocês, que eu quero apresentar, é o êxtase. O êxtase é uma droga sintética. Ela também tem efeitos perturbadores, é uma droga psicodélica muito utilizada em festas, em baladas, na forma de comprimidos. E nós temos essa estrutura para o êxtase. Nós temos aqui então um anel aromático condensado a esse anel de 5 membros com 2 átomos de oxigênio. O êxtase ele acaba, dentre seus efeitos, provocando uma forte desidratação. Então, quando a pessoa utiliza o êxtase, principalmente em grande quantidade, acaba tendo grandes chances de morrer por desidratação. Enfim, tem vários outros efeitos, aumenta o ritmo cardíaco, aumenta a euforia, aumenta a sensibilidade, por isso que as pessoas utilizam muito o êxtase, principalmente sensibilidade sexual. Entretanto, causa desidratação e uma série de outros problemas. E, por fim, a 10ª droga que eu quero falar com vocês é a metanfetamina. Ela foi, obviamente, popularizada na série Breaking Bad, uma série excelente. Eu acho que, enfim, qualquer um que acompanha com a Universidade da Química já deve ter assistido Breaking Bad. Se não, assista, vale muito a pena. A metanfetamina tem essa estrutura. Aqui nós temos, inclusive, um átomo de carbono específico, com uma estereoquímica específica. E se vocês lembram da estrutura do êxtase, a metanfetamina é bem parecida, com a diferença, por exemplo, desse grupo metila e no caso do êxtase que nós tínhamos o anel com os 2 átomos de oxigênio. São moléculas com estruturas bem parecidas e efeitos bem devastadores. A metanfetamina também aqui no Brasil não é tão conhecida, mas os Estados Unidos sofrem um bocado com o uso de metanfetamina. Se você quiser ter uma ideia melhor do efeito da metanfetamina, não deixe de assistir Breaking Bad. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Boa parte das informações desse vídeo eu retirei de um artigo da plataforma do CEDERJ. Eu vou mostrar o artigo aqui, deixar o link aqui embaixo. Ele é um artigo didático voltado para o reconhecimento de funções orgânicas
presentes nessas moléculas, mas vale muito a pena a leitura. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem o seu like, ajuda no crescimento do canal, se inscrevam no Universidade da Química, ajude esse canal a crescer e ative as notificações, teremos mais vídeos sobre 10 coisas a respeito da química. Se gostaram, deixe aqui nos comentários, se não gostaram também, deixe aqui nos comentários, fiquem à vontade.